Shalom, shalom, igreja linda! Shalom, shalom, shalom Adonai, paz de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus, ele venha sobre a vida de vocês de forma sobrenatural, fazendo o sobrenatural de forma natural em nome de Jesus. Eu declaro e profetizo que vocês serão abençoados e receberão a chave de hoje que o Espírito Santo tem sobre a vida de vocês. Já que a minha filha não pegou meu tablet, obrigado, filha. Deixa eu descer. Ai, com a minha perna contundida. Naqueles dias, a palavra do Senhor era rara. As visões não eram frequentes. E o Senhor chamou Samuel. Então ele disse: se ele te chamar, responde: fala, Senhor, pois o teu servo te ouve. Então disse Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Família abençoada, linda, eu quero te cumprimentar com a forma que você se sentir mais afagado, abraçado pelo Espírito Santo, pois você está numa casa de paternidade. E uma casa de paternidade, ela não te expõe, ela não te acusa, mas ela te abraça. A casa de paternidade, ela te orienta e ela te leva a viver o teu destino profético. E tem tudo a ver a palavra de hoje sobre Samuel. Exatamente por o começo dessa palavra ser um começo de direcionamento profético. Porque nós lemos o começo desse texto, mas um pouco antes, a palavra diz que a lâmpada estava quase se apagando, quando uma voz veio e disse: Samuel, Samuel. Ele levantou e falou: Eli, você me chamou? E ele falou assim: não te chamei não. E aí ele voltou a se deitar, e veio outra voz e disse: Samuel, Samuel. Ele levantou correndo, foi até Eli, que era o sacerdote, e falou: me chamou, Eli? Não te chamei não. E aí Eli, ele direcionou Samuel e disse assim: da próxima vez que te chamar, você não responde, o que foi? Você não responde, Eli, você simplesmente fala: Senhor, o teu servo te ouve, eis-me aqui. Porque Eli, na verdade, ele sabia que o Senhor havia chamado Samuel para algo poderoso, e ele estava exatamente dando uma direção profética para a vida de Samuel. Assim como Deus chamou Samuel, hoje Deus te chama pelo teu nome. Você não é um acaso, você não é um acidente. Você acha que o inimigo das nossas almas, ele luta tanto contra a tua vida, contra o teu chamado, contra o teu posicionamento espiritual, contra a tua firmeza, por quê? Você já ouviu a expressão que ninguém chuta cachorro morto? Exatamente isso. Se o Espírito Santo de Deus não tivesse colocado uma marca absurda na tua vida, em que você fosse um resgatador de homens, uma pessoa que pudesse influenciar pessoas e gerações, você acha que a luta contra a tua vida estaria sendo tão forte assim? E é exatamente assim que o Espírito Santo de Deus, ele levanta homens para trazer direção profética para vocês, pais espirituais, mentores. Hoje o Espírito Santo de Deus, ele nos direciona para nós entendermos aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Porque hoje em dia tem uma leve semelhança com aquela época. Hoje nós vivemos dias de ruídos, lâmpadas quase apagando, mas não apagaram em nome de Jesus. A gente vive numa época muito barulhenta. A gente vive numa época em que todo mundo sabe de tudo. Em 5 minutos você pega o Grok, e aí você tem respostas de física quântica.
o chat GPT-5 e você tem respostas hoje em dia nós temos respostas para coisas que não precisamos e nós não temos resposta para aquilo que é essencial: identidade, chamado e propósito. E aí quando nós conseguimos olhar, nós conseguimos perceber que muitas vezes, muitas informações nos cegam. Nós achamos que conhecemos tudo, temos todas as informações, muitas vozes. Se você for na internet, então, é especialista para todo lado. É especialista de teologia, especialista de libertação, especialista de treino. É especialista de treino sem nunca ter treinado. Especialista de libertação sem nunca ter expulsado nada. É especialista de Deus sem ter conhecido face a face Ele. O que você quer dizer, pastor? Nós estamos numa geração cheio de gente vazia, em que entende tudo, mas não tem experiência nenhuma. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele quer que nós venhamos entender que muitas vezes nós estamos com a nossa vida tão corrida, agendas lotadas, uma avalanche de notificações, compromissos, e ainda assim, corações vazios. Muitas vezes nós temos a nossa vida tão carregada de coisas e tão cercada de pessoas, mas ainda assim, muitos param e falam assim: eu me sinto tão vazio, me sinto tão sozinho. Cara, mas como pode? A gente numa geração em que nós estamos cercados de pessoas, cercados de informações, temos contato com pessoas do mundo inteiro. Como que a gente pode pensar que nós possamos estar sozinhos em um lugar? E realmente nós estamos, porque o que nos falta é entender o chamado que Deus tem para nós, é entender o propósito, é entender a identidade, é entender o porquê nós estamos aqui, é entender o porquê Deus nos chama. E o contexto de 1 Samuel, ele é igualzinho isso que nós estamos falando agora. A palavra do Senhor, a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor era rara naquela época. As visões não eram frequentes. Havia templo, havia rituais, haviam ofertas, mas pouca revelação. Havia estrutura, mas pouca escuta. Havia atividade, porém pouca presença. E quando nós olhamos, infelizmente, nos dias de hoje, nós vemos que a palavra do Senhor é rara. A gente vê que hoje a realidade tem imitado a Bíblia daquele tempo, em que a palavra do Senhor e a revelação da Escritura tem sido trocado por palavras coaches, palavras de mentoria, motivacionais, palavras de autoajuda. Nós começamos a ver pessoas que seguem ritos. Existem templos, mas pouca intimidade. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele quer que nós venhamos entender exatamente que talvez você não tenha percebido. Talvez você ache que você tem tido insônias, mas não. Deus tem te chamado pelo teu nome. Isso é muito claro quando eu estava lendo essa palavra, porque eu acordei de madrugada, essa madrugada, entendendo, só confirmando essa palavra de hoje. Só confirmando. Muitas vezes você fala assim: cara, eu nunca acordei de madrugada, eu tenho acordado tanto, meu sono tem sido tão picado. E aí eu te falo como Eli te disse: quando for assim, coloca uma adoração e diz: Senhor, eis-me aqui, porque eu quero ouvir a tua voz. Sabe por quê? Não é que o teu sono está picado, é porque Deus quer levantar Samuéis no dia de hoje.
O Espírito Santo de Deus, Ele quer levantar homens de Deus para mudar uma geração, para mudar uma realidade, para mudar toda uma geração. Quando você achar que você está com insônia, quando você achar que o teu sono está picado, quando você achar que são preocupações que tem te levantado, você começa a dizer: ei Senhor, eis-me aqui, o teu servo te ouve. Coloca uma adoração no teu celular. Começa a entender que o Espírito de Deus quer te despertar, e que você não será mais um religioso em que será rara a palavra de Deus na tua vida, mas o Espírito Santo aprofundará em você a verdade dele. Não serão raras as visões, mas ele te dará visões do sobrenatural. Você não frequentará templos, mas você será igreja. Eu declaro agora em nome de Jesus que você não será um frequentador de locais em que serão celebrados rituais, mas você estabelecerá templos, você estabelecerá altares de adoração na presença de Deus. Porque religioso faz rituais, adoradores erguem templos de adoração. Chega da gente ter a religiosidade de tentar manipular a presença com show, com palavras motivacionais, coaches e que massageiam a alma. Então hoje eu tenho 2 objetivos aqui. A primeira, fazer você sair totalmente constrangido e transformado desse lugar. Porque o que eu quero aqui não é passar a mão na tua cabeça e que você saia felizinho comigo, mas transformado e apaixonado por Jesus. Eu acho que a segunda é não ser cancelado. Então que Deus me ajude. Porque estamos online, galera. Glória a Deus, porque enquanto nós estávamos descansando, curtindo o nosso sábado, tinha pessoas aqui trabalhando o dia inteiro para melhorar a live. Então glória a Deus por quem estava. E cara, a palavra de Deus diz naquele texto: a lâmpada de Deus ainda não havia apagado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ainda há esperança para a minha e para a tua vida. Enquanto a lâmpada de Deus não se apaga, Deus chama o teu nome. E de verdade, não importa o que você vai falar, não importa o canal que você vai usar, não importa se você é um esportista, não importa se você está no teu trabalho, não importa se você é um especialista de RH, não importa se você é um funcionário, não importa se você é uma pessoa que tem um trabalho autônomo, não importa se você tem um salão, não importa o que quer que você faça, o Espírito Santo de Deus, Ele quer te usar aonde você foi plantado. Não importa o que você está fazendo, aonde você está fazendo, o que importa é que você fará daqui para frente. O que importa é a tua decisão de falar: ei, eu serei lâmpada para aqueles que entram aqui, eu darei direção para as pessoas que estão perdidas. O Espírito Santo, Ele quer te usar, assim como Ele usou Samuel para mudar uma geração. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele está visitando a tua vida com uma convocação pessoal. Não é uma mensagem genérica para alguém, mas é um chamado pelo teu nome. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele começou a trazer detalhes dessa palavra, em que eu comecei a ver Ele levantar pessoas para ser relevantes no meio desse lugar. E sabe o que é relevante? Relevância não é só ser reconhecido, mas relevância é o nível de impacto que existe quando aquela pessoa abre a boca ou ela exerce um poder sobre aquilo. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele quer te usar exatamente como um chofar na presença de Deus.
Ele quer te usar como boca profética, como um anunciador de um novo tempo. E quando Deus te chama pelo teu nome, a tua desculpa morre. Mas Deus, eu não posso. Por que você não pode? Quando Deus te chama pelo teu nome, a tua desculpa já era. As tuas rotinas engessadas perdem o poder. As nossas muletas espirituais caem. Sabe por quê? Você vai falar para o dono do tempo, em que ele fala que um dia é como 1000 dias. Você vai falar para ele assim: Deus, é que eu não tenho tempo. Oh, gente. Aí você vai falar o que para ele? Senhor, sabe o que é? O trabalho que você me deu está consumindo para eu estar na tua casa. Não faz sentido. Aí a gente vai falar o que para ele? Senhor, eu não posso fazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor me chamou pelo meu nome durante a madrugada. O Senhor mandou eu despertar. Senhor, mas agora eu não posso fazer. Por que você não pode fazer? Ah, porque eu não sou capaz. Ah, entendi. Então Deus está errado, é você que está certo. Entendi. Ah, eu não sou capaz. Não vou ser cancelado hoje. Então Deus está errado, é isso, né? Muito bem. Então eu te desafio hoje a desligar o piloto automático da tua vida, a você parar de tocar a tua vida como se Deus não operasse nada, ou como se Ele não existisse. Ai, mas eu sou cristão. Beleza. Qual a última vez que eu falei: Senhor, eu estou aqui e eu te ouço. Qual é a decisão que eu devo tomar no meu trabalho? Espírito Santo, o meu filho, ele quer ir para uma viagem com a escola, mas eu quero te ouvir. Vai acontecer alguma coisa nessa viagem? Nossa, pastor, mas eu não sou assim. Ah, não é assim? Qual é a última vez que você pediu direção do Espírito Santo para tomar alguma decisão na tua vida? Ai, pastor, sabe o que é? É porque eu não costumo fazer isso. Sabe por quê? A gente tem que ser prático. Não, isso é ser ateu prático. Porque ateu teórico diz que Deus não existe. O ateu prático age como se Ele não existisse. E muitas vezes o ateu prático é pior do que o teórico. Porque o teórico às vezes age como se existisse, e o prático não. E aí quando nós entendemos isso, nós começamos a entender exatamente que o nosso coração tem que voltar a arder pela presença do Espírito Santo, tem que voltar a arder pelo nome do Senhor, tem que voltar a arder pela voz dEle que nos chama. A nossa agenda tem que se curvar ao nosso Senhor, e não o nosso Senhor se curvar para ela. A nossa resposta tem que ser simples, humilde e transformadora. Fala, Senhor, pois o teu servo te ouve. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele quer que nós venhamos entender que Ele nos levantou com uma unção de governo, com uma unção de liderança. Ele diz que Ele nos colocou como cabeça e não como cauda. Ah, Senhor, mas eu estou no meu trabalho, no lugar de humilhação, eu sou um copeiro. José era escravo e se tornou chefe dos escravos. Ele foi preso, ele era um serviçal de Potifar, e ele se tornou chefe dos serviçais. Aonde ele estava, ele exercia governo. Não interessa onde Deus te colocou, aonde você estiver, você tem que ter relevância. A tua voz tem que ser uma voz forte no meio das pessoas que Ele colocou à planta dos teus pés. Aonde Deus te estabeleceu como homem de Deus, a tua voz tem que ecoar e você tem que influenciar vidas. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, Ele te chamou aqui hoje para que você venha entender que Ele te chamou com uma unção de governo, e essa unção de governo governa em todas as áreas. Não podemos pensar: ah, quando o Senhor me exaltar, me levar num cargo de liderança, eu vou governar. Não, está errado.
Ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Aprenda a liderar. Como copeiro, como escravo, como funcionário, E Ele vai te colocar nos lugares altos. Eu te desafio hoje a voltar a liderar. Mas voltar a liderar as áreas da tua vida que hoje são escravas. O teu ego, pensamentos escravos. Volte a liderar o teu autocontrole. Às vezes vícios dominaram a tua vida. Às vezes você não tem liderado a tua própria casa ou a tua própria vida. O Espírito Santo de Deus, Ele quer que você volte a liderar na presença do Espírito Santo aquilo que Ele colocou para você ser governo. Ele quer que você venha liderar ouvindo o grande eu sou, para que você venha trazer direção para a tua casa, para os teus filhos. Existem tantas casas, tantas famílias, que as decisões e os sacerdotes não são mais os homens. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele quer que nós venhamos entender que Ele nos levantou para nós aprendermos a liderarmos dentro do nosso trabalho, que aonde nós estamos trabalhando, nós venhamos ser referenciais da glória de Deus. Às vezes nós estamos no nosso trabalho, e se alguém não souber que você é cristão e alguém te denunciar, será que você é condenado? Será que vão falar assim: meu Deus, ele? Caraca, ele vai lá, faz tudo o que ele tem que fazer, sai do trabalho, volta, bate ponto 2 horas para fazer 2 horas a mais. Mas isso não é coisa de cristão não, gente. Peraí, qual a referência de homens e mulheres de Deus que nós estamos dando no nosso trabalho, no nosso ministério? Como nós estamos sendo influência nas redes sociais, como nós estamos sendo influência no nosso trabalho. Esse chamado era para nós sermos Samuéis no dia de hoje, pastores, presbíteros, diáconos, líderes de célula, voluntários, músicos, intercessores, mas também o chamado para sermos pais de influência, mães, jovens, empreendedores, educadores. Deus conhece o teu nome, Ele conhece a sua história, e Ele conhece o seu chamado espiritual. Quando nós falamos que a palavra está escassa, não quer dizer que não tem quem pregue. Esse é o primeiro ponto. A nós temos alertas espirituais. A primeira chave que nós temos que entender é que quando nós falamos que a palavra está escassa, não quer dizer que não tem quem pregue, mas muitas vezes o ouvido precisa ser reaberto para as coisas que o Espírito Santo de Deus traz a revelação para você. Tem pessoas que, homens e mulheres de Deus, falam, repetem, já ministraram cura, revelações de identidade, já trazem a vontade de Deus de maneira específica, trazem que ela é uma nova identidade, que ela é querida, amada por um pai, que ela é aquilo que Deus planejou para ela ser, que ela é usada segundo a capacidade dela, que ela é eficiente, que ela é uma flecha, que ela é aquilo. Aí Satanás fala assim: você não é nada. A pessoa: não sou nada, vou chutar tudo. 3 tapas na sua cara. Quer dizer, Deus faz uma cacetada de revelação para você, e uma vírgula que o cão fala, você ouve. Então você confia mais no cão, sai fora. O que é? Isso é fé? Quer dizer, Deus, Ele traz identidade, palavras proféticas, Ele reconhece do profundo do teu espírito aquilo que você viveu, aquilo que você sofreu, Ele te cura, Ele te restaura, Ele fala a tua identidade. Aí Satanás fala assim:
Você não é nada. Aí você fala assim, sou nada. Peraí. E aquele monte de revelação. Você acha que o Espírito Santo se sente como assim? Valorizado? Então peraí, a palavra não está escassa. É o teu ouvido que precisa ser reaberto. É as vozes que você precisa parar de ouvir. Peraí, qual voz você está ouvindo? Quais vozes você tem dado ouvido na tua mente? As vozes da destruição? As vozes da decadência? As vozes da culpa? As vozes da comiseração? Ou a voz do Espírito Santo? Então talvez não faltem profetas. Talvez faltem ouvidos cheios de óleo da presença de Deus. Ah, pastor, não fala assim comigo não. Eu não aceito porque eu estou na igreja. Opa, deixa eu te contar uma coisa. Samuel dormia no templo. Deus chamou ele dormia no templo. Aí quando ele levantava, ele falava assim: Eli, é você? Ele estava dormindo no templo. O templo simbolizava a presença de Deus. Ele estava dormindo no templo. E ele confundiu a voz que chamava ele. Eli, é você? Não foi uma vez só não. Samuel, Eli, é você? Samuel, terceira vez, Eli, é você? Só que peraí, Eli ramelou duas, mandou na terceira: ó, faz o seguinte, quando você ouvir de novo, não responde assim não, responde: o teu servo te ouve. Peraí, mas nas tuas dúvidas, o que as pessoas têm falado para você? Ah, tem revelado aquilo que você é e aquilo que você tem que ouvir, e você não ouve por quê? Samuel dormia no templo, perto da arca. Então assim, ele estava no lugar certo. Não quer dizer que o lugar dele estava errado não. Ele estava no lugar certo. Mas ainda ele não distinguia a voz de Deus. Isso é sério demais, porque ele confundia a voz de Deus com outras vozes. É possível que nós estejamos no ambiente certo, e mesmo assim a gente não venha reconhecer a voz certa. A palavra pode não ser tão rara assim. E pode ser que Deus não esteja calado. Mas pode ser que a gente está distraído. Distraído com o que estão falando da gente. Distraído com o que eu acho que eu sou. Com o que eu acho que eu sou capaz. Aonde eu acho que eu vou chegar. Será mesmo que eu vou viver? Será mesmo que eu vou ser feliz? Será mesmo que eu vou alcançar? Ei! O andeis ansiosos está onde na Bíblia? Vamos rasgar então. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele quer que a gente venha entender de modo muito certeiro que o Espírito Santo de Deus, Ele te chama, Ele está te restaurando, e Ele quer que você venha reconhecer a voz dEle, para que a voz dEle não venha ser rara para você, para que você não esteja distraído quando Ele te chamar. Sabe por quê? Porque a cura não começa quando você é tirado dos lugares de dor. A cura não começa quando você é restaurada dos lugares do abuso, da dor, da rejeição, do engano. A cura não começa quando você é tirado dos lugares e você é cheio do Espírito Santo. Não! A cura começa quando seus ouvidos são abertos para você ouvir a presença de Deus e quem você é na tua identidade. A cura começa quando os seus ouvidos são reabertos. Os seus ouvidos são reabertos no secreto. No teu secreto, quem você tem ouvido? As outras vozes que mandam você tirar a tua própria vida? Ou a voz daquele que deu a própria vida para você? Gente,
É fácil de distinguir, né? Quem não ouve em secreto, quem não distingue a voz do Senhor no secreto, se complica na sua vida pública. Quem não distingue no secreto, se complica no público. Então, quantas decisões a gente toma que são precipitadas? Quantas coisas que nós ouvimos em que são acusações de Satanás? Quantas reuniões tensas? Quantas demissões que não precisavam ter sido as demissões? Quantos ministérios sobrecarregados e líderes revoltados? Quantos relacionamentos desfeitos? Quantas pessoas feridas não deveriam ter saído feridas da nossa vida? Se a gente voltasse a ouvir a voz de Deus no nosso secreto, antes da gente agir. O secreto é o lugar onde o coração desacelera e a voz de Deus ganha nitidez. Não é luxo. Ouvir a voz de Deus é sobrevivência espiritual. Mas eu não consigo discernir, não tem problema. Deus colocou homens e mulheres de Deus para te ajudar nesse processo. Mas que você venha a entender, discernir e aceitar essas vozes. Porque eu quero que você imagine uma coisa. Samuel vai até Eli e fala assim: você me chamou? Não. Você me chamou? Não. Você me chamou? Faz o seguinte. Ouvi essa voz de novo? Aí você fala assim: não. Eu sou o teu servo e eu te ouço. Diz, Senhor. Não vou falar isso não. Será que é certo isso aí? Não, eu acho que eu não tenho que agir assim não. Eu acho que era você que está tentando me enganar, hein? Não, imagina. Não. Vamos ser sinceros. Samuel foi estúpido desse jeito? Isso para mim é estupidez, de verdade. Quer dizer, Deus está te trazendo identidade, está revelando o teu passado, está revelando as tuas angústias, o teu futuro, está entendendo a tua identidade, está falando coisas que inimigo nenhum saberia sobre você. Aí a gente reluta e fala assim: não, peraí, mas deve ser outra voz. Peraí, como assim? Então, quantas decisões, muitas vezes, nós somos levados a tomar, porque nós não distinguimos a voz de Deus. E quando nós procuramos pessoas que venham nos ajudar a distinguir essa voz, a gente não acredita. Então eu quero que hoje você venha parar tudo que você está fazendo hoje e você fala assim: Senhor, eu me arrependo, Pai. Eu me arrependo de duvidar do teu chamado. Eu me arrependo de duvidar da minha identidade. Eu me arrependo de duvidar de homens e mulheres de Deus que você tem colocado no meu caminho. Hoje é noite de arrependimento. Hoje o Senhor te chama de novo pelo teu nome. E essa é a segunda chave. Deus te chama pelo teu nome. E esse chamado é pessoal. Deus não te chama: vou chamar porque eu quero que ele se sinta bem. Não é assim. Deus tem um chamado para o Alan, ele tem um chamado para o Lúcio, ele tem um chamado para mim diferente, ele tem um chamado para cada um de nós, ele tem um chamado para Jaque diferente, mas ele tem um chamado individual. Nós somos seres individuais e ele trata com individualidade. Ele não tem um chamado igual para cada um de nós, ele não tem uma massa de manobras, ele não faz Playmobils espirituais. Deus tem homens e mulheres que têm identidade própria, que têm valores. Deus tem homens e mulheres que têm personalidades diferentes uns dos outros, e Ele vai te usar segundo a tua personalidade. Você não precisa você é um cara calmo, você é um cara suave, você é um cara sereno, mas para Deus me usar, eu vou me travestir de cara top. Mano, para, né? Não, mas eu sou um cara que eu sou tanto expansivo, alegrão, sou o piadista da turma, comi palhacitos no café da manhã e x-gracinha à noite. Não, mas para eu mostrar que eu sou espiritual, você é um cara sereno. Boa noite, tudo bem?
Você está bem? Pela glória, rabarabaçô. Para, mano. Deus te chamou com uma identidade, Ele não vai tirar essa identidade de você. Ele não vai tirar essa identidade de você. Você vai ser usado da forma que você é, da maneira que você é, na identidade que você tem. Porque esse chamado é pessoal. Esse chamado é insistente. E esse chamado é santo. Samuel, Samuel. Cara, é tão lindo que Deus já sabe o teu nome. E Ele não chama, ei, você aí da fila do meio. Você aí de Bunebed. Não. Ei, Cristiano. Ei, Rodrigo. Ele te chama pelo teu nome. Ele te chama pelo teu nome. Ele não te chama pela tua posição. Ele não te chama por um pecado. Ele não te chama por uma habilidade. Ele te chama pelo teu nome. Ele te chama pela tua identidade. Ei, Abraão, Moisés, Marta, Saulo. Ei, é assim que Ele te chama, pelo teu nome. Deus não tem você como mais um, mas Ele tem você como uma peça preciosa. Ele tem você como um filho de honra. Que quando Ele te chama, Ele não busca currículos, mas Ele desperta corações cheios da presença de Deus. É por isso que às vezes eu brinco. Quando o gordinho vai ministrar aqui, eu falo assim, sobe aqui, gordinho, reverendo, teólogo, escritor, não sei o que lá. E aí ele sobe brabo, cara. Uma vez ele falou pra mim, eu fui almoçar com ele e falou assim, você nunca mais faz isso, viu, meu filho? Porque ele fala sério, ele não gosta mesmo. Sabe por quê? Deus não busca currículos. Ele fez o que Ele fez porque Ele gosta. Ele quer mais, Ele quer entender, Ele quer aprender, Ele quer mergulhar, e ok. E por que Ele escreveu? Porque Ele quer ajudar vidas. Não é porque Ele quer trazer o currículo espiritual para que a igreja veja o quanto Ele é poderoso. Não, Ele fala assim, filho, você me paga da próxima vez que você fizer isso, viu? Porque Deus, Ele não vê currículos, Ele vê corações dispostos. Você acha que Moisés era o que quando foi chamado? Era um gago. Eu vou. O povo já até morreu, ele estava tentando lá falar ainda. Mano, se ele entendesse pela capacidade dele, imagina alguém falando assim, não, ele chamou Moisés para ser um libertador, ele que vai dar ordem para o povo. Aí você vai lá, já morreu. É verdade, gente. Já pensou se Deus olhasse a nossa capacidade humana? Mas não, cara. Deus, as coisas que Deus faz é para confundir homens sábios. Ele usa os loucos para confundir os sábios. E aí Ele chamou um cara gago para conduzir um povo. Ele chama homens e mulheres que ninguém dava nada para estabelecer governo em locais. Quem dava o quê por Davi? Nada. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele te chama, não pela tua habilidade, mas Ele te chama pelo teu coração, cheio da presença do Espírito Santo. Uau! Hoje o Espírito Santo, Ele quer nos mostrar 3 marcas em que o Espírito de Deus, Ele espera que nós tenhamos, e aquilo que Deus, Ele enxerga em nós. Ele enxerga uma marca pessoal. Ele toca exatamente a história e a sua estação. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele traz uma marca importante, essa marca pessoal. Ele te toca em um tempo da tua vida em que ninguém acreditava em você. Em um tempo da tua vida em que muitas vezes você estava desacreditado. Em um tempo da tua vida em que muitas vezes você estava cansado. Cara, Deus, Ele faz isso para que nós não venhamos nos vangloriar da nossa capacidade. Então Ele nos levanta exatamente marcando a nossa vida em um tempo específico da nossa história, em uma estação que muitas vezes a gente não se vê capaz. Muitas vezes a gente não se vê digno. E em segundo lugar, Ele insiste.
Ele chama de novo, ele chama de novo, e ele chama de novo, até que você venha a entender o chamado dele. Porque assim como eu disse, o chamado que Deus tem é individual. Então o chamado que você tem e as pessoas que você irá resgatar, outras pessoas não irão. Quando nós estabelecemos esse ministério, o Espírito Santo usou um profeta e ele falou exatamente isso para mim e para Camila. E ele falou assim: ei, você não vai chamar ninguém. Oi? Vocês não vão chamar ninguém. Quem Deus tem para estar nesse lugar são as pessoas que vocês tocarão e mais ninguém. São pessoas que vocês tirarão da lama e darão valor. São pessoas desacreditadas que tocarão outras vidas. São pessoas que sairão da lama e verão pérolas do mundo espiritual. As pessoas que vocês tocarão não são de mais nenhum povo. Então não chama ninguém para estar aqui. Quem vai estar aqui, eu vou trazer. E eu acho que de lá para cá, umas cacetadas de pessoas vão falar assim: sabe o que é, pastor? Você nunca me chamou para estar lá? Para uma oportunidade? Eu falo, não vou chamar, amigo, me desculpa. Mas é por vaidade, ego? Não, é porque Deus mandou. Então Ele é maior que você. Você quer que eu te chamo? Ele quer que não, então é não. Está explicado? E eu quero que você venha entender que a outra marca é a santidade. Deus, Ele não tem um chamado para nós, para inflar o nosso ego, mas é para alinhar a nossa vida à vontade dEle. Todas as vezes em que homens de Deus têm o seu ego inflado, Deus baixa a bola dele. Tem uma certa vez que um grande pregador norte-americano, ele saiu de uma pregação, de uma conferência a qual ele estava ministrando. Para quem não conhece, poucos devem, acho que não conhecem, Billy Graham. E uma pessoa chegou para ele e falou assim: pastor, alguém já te falou que você é o melhor pregador do mundo inteiro? O que você fala, ninguém fala. Onde você toca, ninguém toca. O que você fala, homem nenhum conseguiu falar para acessar o meu coração. Meu Deus, você é demais. Você é magnífico. Alguém mais já te falou isso? Ele falou: mano, a senhora é a segunda. Ela falou: quem foi o primeiro? Ele falou: Satanás. Porque na verdade, ele foi levantado não para inflar o ego dele, mas que pessoas fossem transformadas de glória em glória. E ele foi o maior evangelista de todos os tempos. Então hoje o Espírito Santo de Deus, ele quer te chamar. Ele tem te chamado pelo teu nome, mas ele quer que a tua desculpa venha morrer hoje. Sabe por quê? Porque grandes homens de Deus tentaram colocar desculpas no lugar dos chamados de Deus. Moisés: Senhor, eu não sei falar. Jeremias: eu sou muito jovem. Gideão: eu sou o menor da minha casa. Isaías: eu sou homem de lábios impuros. Cada um desses foram chamados por Deus e tentaram dar desculpas. E o que a gente tenta dar hoje? E quando o Senhor nos chamou hoje, Larry, Saulo, Bruno, o que será que a gente fala? Senhor, eu não falo bem em público, sabe o que é? Senhor, eu estou voltando para a igreja agora, sabe o que é? Eu acho que eu tenho que ter um pouquinho mais de base. Eu acho que para falar do teu evangelho eu preciso... Ele não sabe o que ele faz então? Quando ele tem te chamado, o que você tem falado? Esses homens de Deus foram confrontados, não com um coach motivacional, mas com a presença de Deus. E eu quero que da mesma forma,
com que a presença de Deus queimou a desculpa desses homens, venham queimar as nossas desculpas hoje, em nome de Jesus. Hoje Deus te chama pelo teu nome, e a tua resposta seja com entrega, não com agenda. Hoje o Espírito Santo de Deus, ele vai cancelar as frases que mantiveram você parados, as frases que mantiveram eu e você muitas vezes frustrados, paralisados, presos. Ai, Senhor, depois eu vejo. Não é o meu tempo, eu sou muito novo. Ninguém me reconhece. Falta muita estrutura para mim. Ah, Deus não precisa de uma boca tão falha quanto a minha. Ei, Deus quer um coração obediente. E é por isso que Ele te chama hoje. Porque o mesmo Deus que te chama é o mesmo Deus que te capacita. Ele confirma, Ele quer destruir todas as suas respostas que tem te afastado do teu propósito. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele quer que você venha colocar todas as tuas desculpas na cruz. Sabe por quê? Quando Ele te chama, Ele não fala, quais são as suas habilidades? Você é formado em quê? Você é bilíngue? Alguns são, né? Fala português e porcaria. Então, alguns são bilíngue. Mas Ele não pergunta. Ele quer saber se o nosso coração está disponível. Então a terceira chave é: saia do ruído, saia das outras vozes, saia do barulho. Então a terceira chave é: do ruído a resposta. Entra na obediência, que vai simplificar o caos que você está vivendo. Samuel ouve, ele não entende, mas ele corre até Eli 3 vezes. Ele vai humildemente até Eli. Quando ele não entendeu, ele buscou orientação. Quando ele achou que ele não estava entendendo, ele buscou em quem poderia entender aquilo que ele estava com dúvida. É o oposto do apresentar uma lista de justificativas. É o oposto de impor condições. É o oposto de terceirizar responsabilidades. Deus te chamou para governar? Deus te chamou como governo? Deus te chamou como sacerdote? Tá bom. Quem delega sem ouvir então a voz de Deus? Quem delega terceirizando o caos? Quem consegue delegar não assumindo as próprias culpas? Quem consegue delegar não entendendo o seu próprio propósito? Então, se Deus te chamou para governar, se coloque primeiro na posição que Ele quer você. Deus, Ele quer que você venha entender que você nunca vai conseguir estar num lugar de governo empurrando confusão para frente. Resolva os problemas. Nós nunca vamos conseguir estar num lugar de governo, no lugar de sacerdócio, no lugar de decisões, no lugar de cabeça, empurrando o problema com a barriga. Nunca. Todos nós sofremos quando pessoas não assumem as suas próprias responsabilidades, não escutam a voz de Deus. E pessoas que eram para governar não assumiram suas responsabilidades de governo. E por isso que muitas vezes eu e você hoje estamos aqui e trouxemos muitas feridas do passado. O que tem a ver, pastor? Pessoas que eram para estabelecer governos e liderar
a sua casa, os seus filhos, a sua esposa, não assumiram suas responsabilidades, empurraram com a barriga, e por isso que geraram filhos sem pais, famílias desestruturadas. Não assumiram filhos, não assumiram responsabilidade de paternidade, não assumiram nada, geraram filhos com traumas, filhos inseguros. Então hoje é a estação de nós colocarmos um ponto final nas desculpas e assumirmos a responsabilidade da mudança em nossas vidas. Hoje eu quero ser transformado. Eu coloco um ponto final na minha história de horror. Hoje eu coloco um ponto final na minha história de dor, porque hoje eu quero ser governo e estabelecer a identidade que Deus colocou em mim. Hoje Deus, Ele quer que você entenda aquilo que Ele tem colocado na tua vida. Porque Ele quer que você venha ver e entender os sonhos dEle para a tua vida. Porque visão sem presença de Deus é delírio religioso. Visão sem presença vira algo humano, travestido de espiritualidade. Mas presença sem obediência é um culto de arrepio sem transformação de vida. Hoje o Espírito Santo, Ele quer que a presença e a obediência estejam sobre vocês. Então eu quero passar para vocês hoje, em nome de Jesus, passos práticos para uma transformação de vida. Silencie todas as outras vozes. Silencie o ruído. Revise a tua agenda. Retira 10% daquilo que não é essencial do teu dia a dia. E coloque esse tempo para Jesus. Vá para o teu secreto e ouça Ele. Segundo passo, reconcilie-se com a palavra de Deus. Eu te desafio a ler primeiro 1 Samuel 3, para que você venha entender que Deus te chama de forma diferente. Terceiro ponto, reconsagre o teu ouvido. Mas isso mesmo, coloque óleo no teu ouvido, óleo de unção, e fala: Senhor, eu reconsagro o meu ouvido. Eu não vou deixar mais que o inimigo fale com ele. Eu não vou deixar que as outras vozes influenciem ele. Eu, a partir de hoje, digo: fala, Senhor, pois o teu servo te ouve todos os dias da tua vida. Então esse é um ponto importante. Antes de você responder e-mails, falar com chefes, estar em reuniões, tomar decisões, reconsagre os seus ouvidos. Quarto lugar, reajuste as suas obrigações. Só decida depois de ouvir. Alinhe direção e não apenas suas tarefas. E quinto e último lugar, restaure o teu lugar de intimidade. Talvez você não consiga mais ouvir a voz de Deus, porque um dia você deixou o lugar secreto, o lugar que você conseguia ouvir a voz do Espírito Santo. Você não tem mais estado lá. Você não tem mais criado um lugar de intimidade. Você até ora durante o dia: Senhor, me abençoa, eu estou aqui nesse trânsito, não deixe que eu bata o carro. Aí você vai comer e fala: Senhor, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. E, ó, aí você vai dormir e fala: em paz me deito, logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança, amém. Só que o que eu estou falando não são orações robóticas, repetidas. Eu não estou falando de religião, estou falando de intimidade. Eu estou falando de você ir para a tua casa e ter o teu lugar secreto, o lugar de intimidade, o lugar que Deus quer falar com a identidade que Ele colocou em você. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que a lâmpada ainda não apagou. Então isso quer dizer que há ainda esperança para você.
Então, em nome de Jesus, eu quero que agora no teu lugar, você fique de pé. Pastor, você nunca pediu, porque hoje vai ser diferente. Hoje vai ser uma entrega diferente, é um culto diferente, um chamado diferente. Hoje Deus tem algo diferente nesse ambiente. Hoje o Espírito Santo, Ele te chama de forma diferente. Hoje Ele te chama pelo teu nome verdadeiro. Chega de você ouvir as outras vozes. Chega de você entender de forma errada o teu chamado. Chega de você não entender a voz do Espírito Santo sobre você. Hoje Deus te chama de forma diferente em tua vida.